Nós vamos continuar nossos estudos. Esta aula é uma aula de fechamento dos estudos relativos à história da igreja. Desde o início do ano, nós estamos vendo aqui o tema identidade presbiteriana, começamos tratando dos ofícios, presbítero e diácono, tratamos de governo da igreja, e isso tudo, graças a Deus, está lá no canal do YouTube da nossa igreja. Você pode, se perdeu algum estudo, voltar lá. Mas na sequência nós entramos nos aspectos históricos, Então começamos lá atrás com Agostinho, que foi alguém que teve os seus erros próprios da época, mas teve muitos acertos. Na sequência vimos os pré-reformadores, vimos os reformadores, passamos por Westminster, passamos pelo Sínodo de Dort, fomos caminhando assim na história, até chegarmos no Brasil, com as invasões holandesas, primeiro a invasão francesa, depois a invasão holandesa, depois os imigrantes no Brasil, chegamos nos primeiros missionários, Simonton, Blackford, Schneider, o primeiro pastor brasileiro, José Manuel da Conceição, vimos domingo passado. E essa aula, ela é basicamente uma revisão do período histórico com algum conteúdo novo, avançando um pouquinho na história. Eu diria que é 70% revisão, 30% questões novas. De forma que, na parte da revisão, a gente vai passar mais rápido, e aí eu vou me deter um pouquinho mais no assunto novo. Vamos orar então. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelos teus poderosos feitos na história do teu povo. O Senhor decretou tudo e fez com que tudo acontecesse de acordo com o teu querer. E te louvamos por este legado precioso, irmãos que no passado foram perseguidos, derramaram sangue, ó Pai, deram a sua vida para o benefício do teu reino, para que hoje nós tivéssemos uma igreja no nosso país. Te louvamos porque o Senhor colocou coragem e ousadia no coração destes homens, que deixaram o conforto das suas terras, dos seus países desenvolvidos, para vir para um país nascente, sem estrutura, para que o teu nome fosse conhecido. E hoje nós, ó Pai, somos beneficiários de tanto trabalho árduo que houve no passado. Te louvamos porque Tu és o Senhor da igreja, como nós aprendemos nesta manhã. E te pedimos que nos abençoe neste estudo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu começo com 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus, na sua história, faz com que alguns plantem, outros reguem, e os frutos aconteçam depois, motivados pelo crescimento que vem de Deus. Aqui uma linha do tempo, para falar dos primeiros séculos da igreja, da Idade Média e da Idade Moderna. Então, nos primeiros séculos, nós temos a morte de Cristo, a ressurreição, o período da igreja primitiva, que ocupa aí primeiro e segundo século. No terceiro século, algumas datas marcantes. A primeira é 313, o Édito de Milão, quando Constantino assina uma lei, um édito, para que as perseguições religiosas cessem. Até então, a igreja havia sido muito perseguida, muito sangue de cristão havia sido derramado. Constantino, ele adere ao cristianismo. Há uma discussão se ele se converteu mesmo ou se ele só aderiu numa estratégia política. Se não pode vencê-lo, junte-se a eles. Se declarou cristão e determinou que as perseguições cessassem. Poucas décadas depois, em 380, houve outro édito, o de Tessalônica, outro imperador, Teodósio I, que aí sim definiu que a religião do império seria o cristianismo. Isso pode parecer bom por um lado, mas por outro lado não foi bom, porque a igreja que antes perseguida era mais pura, agora, tornando-se uma igreja estatal, uma religião do império, ela se corrompeu bastante, porque aí entrou dinheiro, entraram cargos, e aí você ouve uma corrupção crescente.
Na Idade Média, esse período aí de 1000 anos, de 500 a 1500 ou de 600 a 1600, são 1000 anos móveis, você teve então uma grande corrupção da igreja. Por exemplo, no século VII, veneração de relíquias, né? As relíquias eram supostos objetos pessoais supostamente atribuídos a personagens bíblicos, roupas atribuídas a personagens bíblicos. Por exemplo, em uma cidade na Europa, em Trier, havia lá um frasquinho de leite, dizendo que era leite materno de Maria, e as pessoas faziam filas para ver este leite. Saquinhos com unhas eram comercializados como se fossem unhas do apóstolo Paulo, né? Imagine, irmãos, que o apóstolo Paulo cortava suas unhas e guardava as unhas. Isso é absurdo. Mas era um povo assim tão carente de instrução que a igreja enganava dessa forma, né? Assim como hoje tem igreja vendendo água do Rio Jordão, né? A água que tirou da torneira, coloca lá Rio Jordão e vende. Então havia essa exploração da boa-fé das pessoas, enganavam as pessoas, né? Roupas de José, pai de Jesus, um crânio de João atribuído a João Batista. Então essas coisas, era veneração de relíquias, né? Geravam comércio. No século XI, o comércio das indulgências, a ideia de que você, para ser perdoado por Deus, você tinha que pagar um dinheiro e receber um documento que atestava o teu perdão. Então, o perdão de Deus, que sempre foi gratuito pela graça, ele foi pedagiado. A igreja cobrava um dinheiro para as pessoas receberem o perdão. As 95 teses de Lutero, aliás, elas são um protesto basicamente contra o comércio das indulgências, tá? No 12º século, o Tribunal da Santa Inquisição, a igreja se declarava a detentora da verdade, não apenas em assuntos religiosos, mas em quaisquer assuntos. De forma que Galileu Galilei teve que se retratar, porque o que ele afirmava ia contra o ensino da igreja. O que ele afirmava? Que o nosso sistema não era geocêntrico, mas era heliocêntrico. E a igreja batia que o nosso sistema era geocêntrico porque a Terra era o centro do universo, e por uma questão então astronômica, ele teve que se retratar. Giordano Bruno não se retratou, foi queimado em praça pública. Então a igreja, ela tinha um tribunal de morte para matar quem discordava das suas posições. Aqui no final da Idade Média, 1517, um monge agostiniano, inconformado com essas coisas, leitor da Bíblia, ele escreve 95 afirmações contrárias aos erros da Igreja Católica, e num dia 31 de outubro, um dia antes do dia de Todos os Santos, em que o local estaria repleto de pessoas, ele afixa essas 95 afirmações num lugar muito visível, na porta da capela do castelo em Wittenberg, e afixa ali aquelas teses. As pessoas começam a ler, e assim nasce o movimento chamado da Reforma Protestante. Em 1536, João Calvino está chegando na Suíça para, assim como em outros países, né, continuar. No caso de Calvino, ele continuou o movimento da Reforma. E aí já chegamos mais perto dos nossos estudos. Em 1557, o nosso país recebe franceses calvinistas. Nós estudamos sobre isso e vamos ver um pouquinho mais hoje em termos de revisão. Em 1816, uma imigração protestante no Brasil. Em 1859, o primeiro missionário, Ashbel Green Simonton, chega aqui no Brasil em 12 de agosto. Um ano depois, Alexander Blackford, em 1860. Em 1861, o Schneider. Nós vimos tudo isso. Eu vou passar rápido por aqui, porque nós tivemos esses estudos de forma mais profunda,
uma aula inteira sobre cada um desses slides, tá? Então, eu vou passar bem rápido, é apenas uma revisão. Nós vimos franceses calvinistas no Brasil. Em 1555 chegaram franceses no Brasil, no Rio de Janeiro, chefiados por Nicolas Villegagnon. Logo na sequência, em 57, Calvino enviou huguenotes. Huguenotes é o nome para calvinistas franceses para cá, liderados pelos pastores Pierre Richer e Guillaume Chartier. Jean de Lery, sapateiro, seminarista, era um deles, e escreveu o livro Viagem à Terra do Brasil, narrando a sua experiência na viagem. Em 10 de março de 57, ocorreu aqui o primeiro culto protestante do Brasil e das Américas. Villegagnon trai os calvinistas, os expulsa, alguns deles foram presos, obrigados a declarar a sua fé, e surge aí a Confissão de Fé de Guanabara, documento que eles fizeram presos, 100 livros para consulta, 3 deles foram executados por causa da sua fé. Como nós já vimos, foi dado um período para eles escreverem a sua fé, e eles, ali sem recursos, escreveram o que depois ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, tá? E os franceses foram expulsos pelos portugueses em 67. Nós tivemos também holandeses reformados no Brasil. Em 1630, eles se estabeleceram em Recife e Olinda. Mais tarde ocuparam desde o Ceará até o Sergipe. O líder maior deles foi o príncipe holandês Maurício de Nassau. Eles se espalharam pelo Nordeste e criaram em 24 anos 22 igrejas. Durante 3 anos ficaram também no Maranhão, em São Luís, ao Museu Huguenote Daniel de Latouche. Eu estive nesse museu. Se você for em São Luís do Maranhão, ali no centro da cidade, numa ruazinha, né, bem digamos, discreta, numa descidinha, você tem esse museu. Eu encontrei, aliás, sem procurar, eu estava passeando com a minha família ali, e aí eu vi Museu Protestante, aí na hora eu entrei, e aí você tem uma aula de história neste museu, falando dessa ocupação que também chegou a ocupar ali São Luís do Maranhão, tá? Eles foram expulsos pelos portugueses em 1654, depois eu recomendo que você volte lá, nessa aula lá no YouTube, porque houve uma aula só sobre isso. Nós tivemos também imigrantes protestantes no Brasil, com a abertura dos portos em 1808, muitos imigrantes começaram a vir ao nosso país. Em 1810 foram assinados por Portugal e Inglaterra tratados que possibilitavam os estrangeiros exercerem a sua fé. Todavia, as construções de igrejas não poderiam ter forma religiosa e era proibido o proselitismo. Nós vimos isso lá na aula lá atrás. Era uma das exigências que as igrejas não tivessem aspecto religioso e que não houvesse proselitismo. O que é isso? A religião era permitida apenas entre aqueles que eram da religião. Você não poderia ter evangelização para fora, tá? Em 1816, Robert Crane, um capelão anglicano, chega no Brasil. Em 1824, alemães luteranos chegaram e formaram a colônia de Nova Friburgo. E de acordo com o Dr. Alderi, em 1830, uma comunidade protestante de 700 mil pessoas no país. As igrejas imigrantes tinham aproximadamente 300 mil filiados, a maior parte estava ligada à Igreja Evangélica Alemã do Brasil, 215 mil, e viviam lá no Rio Grande do Sul. Então ainda era um tempo de protestantismo imigrante no país, né? Muitos imigrantes vieram e puderam trazer a sua fé para cá. Chegamos no nosso missionário, Ashbel Green Simonton, nasce em 20 de janeiro de 1833, na Pensilvânia, Estados Unidos. Em 1855, sente-se chamado às missões após ouvir um sermão do Dr. Charles Hodge, que era professor de teologia no seminário de Princeton. Nós temos publicações dele em português. O Dr. Hodge pregou sobre o dever de nós levarmos não apenas a palavra de Deus aos povos, mas também toda a verdade, a educação, né? tudo que está implícito nisso. Ele se filiou à Junta de Missões lá nos Estados Unidos e estava disposto a ir aonde Deus o enviasse, e foi chamado para o Brasil. Ele aporta aqui o seu navio em 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro.
Era um representante típico do calvinismo norte-americano e fruto dos avivamentos e do fervor missionário do seu país no século XIX. Aprende a língua portuguesa em poucos meses, casa-se com Eddie Murdoch, que morre 9 dias depois do nascimento da sua filha, e Simonton morre então em 1867, apenas 8 anos depois de chegar aqui. Ele, em 1860, organiza uma escola dominical que começou com 5 crianças. Os livros-textos eram a Bíblia, o Breve Catecismo e o Peregrino de John Bunyan. Em 1862, organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1862, também criou o jornal A Imprensa Evangélica. Em 1865, o primeiro presbitério, o Presbitério do Rio de Janeiro. Em 1867, o primeiro seminário para a formação de pastores. O segundo missionário, Blackford, Alexander Latimer Blackford, nasceu em 6 de janeiro de 1829, em Ohio, estudou no Seminário Teológico do Oeste, nos arredores de Pittsburgh, no mesmo estado, e forma-se em 1859, quando Simonton estava chegando aqui. Casado com a irmã de Simonton. Ele chega no Rio de Janeiro em 1860 e cobre Simonton na viagem que Simonton faz de março de 62 a julho de 63. Em outubro de 63, muda-se com a esposa para São Paulo, capital. Em março de 65, organiza a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, que em 1903, com a divisão entre IPB e IPI, vai para a IPI, tá? Igreja Presbiteriana Independente. Essa igreja ainda existe. Em que rua? Em São Paulo? Na Nestor Pestana. Essa igreja ainda está lá. Depois de 30 anos, Blackford falece em 1890. O terceiro missionário, Schneider, Francis Joseph Christopher Schneider, nasce em Erfurt, na Alemanha, em 29 de março de 1832, e ele posteriormente torna-se cidadão norte-americano, né? Nós também vimos esse personagem, há uma aula inteira sobre ele, mas aqui é uma revisão. Em 1861, conclui os seus estudos no Seminário Teológico do Oeste, o mesmo seminário em que se formou Blackford. Ele chega no Rio de Janeiro em 7 de dezembro de 61. Schneider trabalhou na província de São Paulo, entre os imigrantes alemães, porque ele era alemão, em Rio Claro. E mais tarde auxiliou Simonton lecionando no seminário primitivo. Schneider era versado em ciências físicas, matemáticas e conhecedor de diversos idiomas. Era de fato muito culto. Em fevereiro de 71, ele se muda para Salvador a fim de implantar o trabalho na Bahia. Em 21 de abril de 1872, organiza a Igreja Presbiteriana de Salvador. Ele ajudou o reverendo James Houston a organizar a Igreja de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, em 12 de setembro de 1875. Em 1877, Schneider desligou-se da missão e passou a residir em Nova York, sendo transferido para o presbitério de Brooklyn. Retornou ao Rio de Janeiro em 1882, sendo novamente arrolado pelo presbitério. Reatou as ligações com a Junta de Nova York por 5 anos, tomou parte na organização do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil em setembro de 1888. Em 1890, transferiu-se para São Paulo, tornou-se funcionário público estadual, trabalhando por quase 20 anos na seção de meteorologia da Secretaria da Agricultura, Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Lecionou grego e física no Instituto Teológico, fundado em 1893, e no Seminário Presbiteriano, que foi transferido de Nova Friburgo para São Paulo em 1895. Foi jubilado em 1895 e faleceu em São Paulo no dia 21 de março de 1910. Esse foi o nosso terceiro missionário. E aqui sim eu começo com algum assunto que ainda não é novo, mas a partir daqui a gente vai ter coisa nova. As primeiras igrejas presbiterianas no país. A primeira, como nós já vimos, é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, organizada em 12 de janeiro de 1862, tendo como seus primeiros pastores o reverendo Archibald Green Simonton e o reverendo Alexander Blackford.
Nós temos aqui a foto da primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Se você for até lá, você vai encontrá-la sendo denominada como Catedral Presbiteriana, o que é um erro, é um equívoco, tá? Porque catedral é uma designação de igrejas católicas, é onde o bispo tem a cátedra. Cátedra é cadeira, tá? Então, onde você tem a cátedra, a cadeira do bispo, aquela igreja se torna uma catedral. Mas isso é uma designação católica romana, tá? Então é por isso que pastores mais reformados se referem a esta igreja não como catedral, mas como primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, tá? A Igreja Presbiteriana de São Paulo foi organizada em 5 de março de 1875, tendo como seus primeiros pastores o reverendo Alexander Blackford e George Whitehall Chamberlain. Aqui uma foto dela lá na Nestor Pestana. A Igreja Presbiteriana de Brotas foi organizada em 13 de novembro de 1865, tendo como primeiro pastor o reverendo Alexandre Blackford também. Aqui uma foto da Igreja de Brotas. O primeiro jornal, e aqui a gente vai entrar em assunto relativamente novo. Em 5 de novembro de 1864 foi criado o jornal A Imprensa Evangélica pelo reverendo Ashbel Green Simonton. Foi o primeiro jornal protestante em língua portuguesa editado no Brasil, publicado quinzenalmente de 1864 a 1892 no Rio de Janeiro. Então, este foi um instrumento de evangelização muito utilizado, com muito impacto, tá? Hoje, nós estamos numa época em que os jornais já não têm mais, essa, digamos, essa força, não é? Com o advento da internet, você pega notícias pelo celular, né? O rádio ainda tem a sua força, mas o jornal em papel hoje, ele perdeu. Mas no passado, os jornais eram muito lidos, e esse jornal, ele teve um impacto bastante forte na sociedade, porque ele era lido, inclusive por não crentes, por não protestantes, tá? Então ele foi um instrumento muito efetivo de evangelização naquela época. Ele tinha como objetivo apoiar a evangelização e a instrução dos recém-convertidos e seus filhos. Era publicado quinzenalmente, aos primeiros e terceiros sábados de cada mês. Entre os leitores do jornal estavam a mãe do senador Saldanha Marinho, o filho do regente Feijó, alguns padres e outras pessoas de influência na época. Então veja que ele foi criado para ser evangelístico e ele atingiu este objetivo, porque pessoas de fora do protestantismo inicial, né, da igreja estavam tendo acesso a este jornal. A última edição saiu em 1892, né? Ele surgiu em 64 e foi até 92. Fazendo as contas aqui, quase 30 anos, né? 28 anos. Em 7 de janeiro de 1893, surge o jornal O Estandarte, que depois do cisma de 1903 passou a ser dirigido pela IPI. Em 8 de junho de 1899, foi lançado o jornal O Puritano. Então, como o estandarte ele ficou para a Igreja Presbiteriana Independente, a continuação do nosso foi no jornal O Puritano, tá? Que ficou aí por várias décadas anunciando as questões, né, pertinentes, notícias, avisos e artigos pastorais de pastores presbiterianos que usavam agora o jornal O Puritano. O primeiro seminário, em 14 de maio de 1867, o reverendo Ashbel Green Simonton fundou na cidade do Rio de Janeiro o primeiro seminário teológico presbiteriano do Brasil, chamado Seminário Primitivo. 4 alunos brasileiros: Antônio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres, Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite.
Em 8 de setembro de 88, o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu pela criação de um seminário que foi instalado na cidade de Nova Friburgo e 2 anos depois transferido para São Paulo. Os 4 pastores tornaram-se operosos pastores nacionais, os 4 primeiros alunos. O primeiro pastor brasileiro nós vimos no domingo passado, José Manuel da Conceição. Ele nasce na cidade de São Paulo em 11 de março de 22. 2 anos depois a família se muda para Sorocaba, onde ele é criado e educado pelo seu tio-avô, o padre José Francisco de Mendonça. Em 1840 foi para São Paulo estudar teologia. Em 42 recebeu as ordens menores da Igreja Católica. Em 44 e 45 foi sucessivamente ordenado diácono e presbítero da Igreja Romana, sendo enviado para Limeira. Desde os 18 anos travou contato com a Bíblia, descobrindo conflitos entre os seus ensinos e certas práticas e doutrinas católicas. Começou a pregar mensagens evangélicas e a incentivar o povo a ler a Bíblia, sendo apelidado de padre protestante. Tudo isso nós vimos domingo passado, com profundidade. Aqui eu estou apenas fazendo uma revisão rápida. Preocupado com a situação, o bispo Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade passou a transferi-lo com frequência de uma paróquia para outra. Piracicaba, Montemor, Limeira, outra vez Taubaté, Ubatuba, Santa Bárbara e por fim Brotas, onde chegou em 1860. Em 1863, recebe a visita de Alexander Blackford, missionário presbiteriano, que acabara de mudar-se para São Paulo e ouvira falar do padre que tinha ideias protestantes. Segue-se uma correspondência assídua entre os dois, até que em 19 de maio de 64, Conceição chega a São Paulo para encontrar-se com Blackford, conhece a esposa dele, Elizabeth, que o convida sem rodeios a se tornar protestante. Depois de várias palestras longas e proveitosas com o missionário, o sacerdote volta para casa no dia 24, decidido a abraçar a fé evangélica. Em 23 de setembro de 1864, ele torna a ir a São Paulo, é hospedado por Blackford. 2 dias depois, um domingo, participa pela primeira vez de um culto protestante. No dia 28, obteve uma audiência com o bispo e lhe comunicou que estava deixando o sacerdócio e a Igreja Católica Romana. No dia 23 de outubro de 1864, fez a sua pública profissão de fé e foi batizado pelo reverendo Blackford. Em 17 de dezembro de 1865, foi ordenado o primeiro pastor evangélico brasileiro. Como nós vimos, essa data é considerada até hoje o Dia do Pastor, porque foi o primeiro pastor brasileiro, de qualquer denominação aqui no Brasil, protestante, nascido no Brasil, a se tornar pastor protestante. 2 meses e meio após a ordenação, Conceição parte de São Paulo para Cotia, Una, Piedade, São Roque, Sorocaba, retorna à capital, foi a Porto Feliz, Rio Claro, Brotas, onde pregou na companhia de Schneider e Chamberlain. Após recuperar-se de um problema de saúde, foi para Rio Claro, onde muitas pessoas o ouviram, inclusive o vigário local. Esteve em Limeira, Campinas, Belém de Jundiaí, Itatiba, Bragança, onde Blackford foi encontrado em 25 de maio, pregaram auditórios de 100 a 200 pessoas. Voltando a São Paulo, tomou a estrada do Rio de Janeiro no início de junho, passando pela Penha, São Miguel, Jacareí e São José dos Campos. Foi a Caçapava, Taubaté, onde fora vigário. Aliás, várias cidades para onde Conceição foi, ele havia sido padre naquelas cidades, ele voltou para mostrar o caminho correto. Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Queluz, Resende, Barra Mansa, Piraí, onde tomou o trem, chegando ao Rio em 29 de junho para a reunião do presbitério, ao qual prestou o relatório. Todo esse enorme trabalho foi realizado em apenas 4 meses, sendo a maior parte do trajeto percorrida a pé, e faleceu em 25 de dezembro de 1873. Nós vimos tudo isso na aula passada, em detalhes, o quanto esse homem andou pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. Aqui, matéria mais nova, a escola americana, que hoje é conhecida como Mackenzie. Em 1870, o casal de missionários presbiterianos, George e Mary Ann Annesley Chamberlain, o casal fundou a escola americana, marco inicial do que é hoje
a Universidade Mackenzie. Então, houve uma visão dos missionários de influenciar a sociedade paulista com uma escola cristã. Tá? E, de fato, não foi uma visão errada, porque nós sabemos que escolas cristãs, genuinamente cristãs, elas dão muitos frutos. Ainda hoje nós percebemos isso, e, na verdade, nós temos bem menos escolas cristãs do que deveríamos ter. Tá? Se nós tivéssemos plantado aqui no nosso Brasil mais escolas cristãs, nós teríamos influenciado muito mais pessoas, muito mais famílias. Os relatos de famílias que vêm para o Evangelho porque tem uma criança numa escola cristã são abundantes, tá? Nós deveríamos pensar mais nisso. E isso foi feito no passado. Esse casal cria a chamada escola americana, que abrigava filhos de escravos e de famílias tradicionais. Isso aqui é uma inovação, você ter uma escola para filhos de escravos, tá? Isso aqui era uma inovação. Os protestantes, eles tinham esse tipo de, digamos, de justiça, de misericórdia, né? Porque não eram aceitos em outras escolas. Em 1876, na esquina das ruas Ipiranga e São João, a escola americana implantou 2 novos cursos, a escola normal e o curso de filosofia. Em 1879, a dona Maria Antônia da Silva Ramos, baronesa de Antonina, vendeu ao reverendo Chamberlain área de sua chácara em Higienópolis. Note, quando você lê aqui Dona Maria Antônia, você se lembra da rua onde está o Mackenzie, né? Que é justamente a rua Maria Antônia. Notícias da escola americana chegaram aos ouvidos do advogado americano John Tyrone Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil, deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse no Brasil uma escola de engenharia, por isso o nome Mackenzie. Era e ainda é muito comum nos Estados Unidos as pessoas deixarem no seu testamento, digamos, montantes volumosos de dinheiro para a construção de escolas ou para universidades. Né? Tem pessoas que, inclusive, doam todos os bens para alguma universidade ou para alguma escola. No Brasil, a gente nem tem testamento, né? Mas nos Estados Unidos, até tem, né, Vânia? Mas não é coisa de pobre, né? A gente deixa as dívidas. Mas nos Estados Unidos é muito comum pessoas, por vezes que não têm herdeiros, destinarem pequenas fortunas para universidades, para seminários, para igrejas. E foi um montante bastante volumoso que esse advogado, Mackenzie, deixou para a construção de uma escola aqui no Brasil. Reverendo, que é um ponto interessante que acho que muitos conhecem, mas particularmente alguns que puderam servir a igreja lá no Mackenzie. O John Mackenzie não só deixou essa dotação para se formar a escola, mas entre as cláusulas que ele estabeleceu era que essa doação deveria incluir também a organização de uma escola teológica para ensino, digamos, de teologia reformada no Instituto Mackenzie. E é uma cláusula vinculante. Toda doação depende de manutenção desta obrigação pela Igreja Presbiteriana do Brasil, o próprio Instituto Mackenzie. E eu creio que foi uma das razões da organização do seminário José Manuel da Conceição. Sim, perfeito. Excelente lembrança. Porque o seminário presbiteriano José Manuel da Conceição, que nasceu em 1980, né, vinculado como filho do Seminário Presbiteriano do Sul, Campinas. Ele nasce em 1980 aqui em São Paulo, sendo sustentado justamente, né, pelo Mackenzie, pela AMEPEC e pela IPB, formando uma fundação, né? Foi uma ideia realizada pelo reverendo Boanerges Ribeiro,
com muita maestria, muita capacidade. Foi criado esse seminário em 1980, e um dos seminários mais novos, porque o Seminário do Sul e o Seminário do Norte, ambos têm mais de 100 anos. E o nosso seminário aqui em São Paulo está aí com 40 anos, né? Cerca de 40 anos. Mas é o seminário com mais alunos no Brasil, é um seminário com um corpo docente excelente. Então, o nosso seminário cresceu muito e hoje manda pastores para fora do Brasil, né? Muitos que saem do nosso seminário estão nas missões e muitos estão aqui dentro do Brasil, tá? Influenciando. E aí, de fato, houve essa ligação com as origens do Mackenzie, né? Para que ele tivesse um curso também ligado à teologia. Vinculante, ok. Muito boa lembrança. Falando um pouco da autonomia, o que é isso? Quando a igreja presbiteriana, ela deixou de ser um trabalho missionário, uma congregação de igreja americana, para tornar-se uma igreja nacional. Então, em setembro de 1888, foi organizado o Sínodo da IPB, que assim tornou-se autônoma, desligando-se das igrejas-mães norte-americanas. Houve um desligamento, digamos, formal, mas as igrejas continuaram enviando recursos por um bom tempo, tá? Porque havia necessidade no Brasil. O sínodo era formado por 3 presbitérios: Rio de Janeiro, Campinas, oeste de Minas e Pernambuco. Tinha, na época, 20 missionários, 12 pastores nacionais e 59 igrejas. Então, era um sínodo que cobria o Brasil com 3 grandes presbitérios. O primeiro moderador foi o reverendo Alexander Blackford. Surgiu uma diferença de prioridades entre o sínodo e a Junta de Missões de Nova York. O sínodo queria apoio para a obra evangelística e para instalar o seminário, ao passo que a junta preferiu dar ênfase à obra educacional, principalmente através do Mackenzie. Então, ali no começo, né, neste período, e essa diferença culminou até 1903, havia uma diferença de visão administrativa. A junta, né, de Nova York estava mais empenhada na construção de uma escola, para que a escola atingisse a cidade, e havia um grupo que cria que a evangelização tinha que ser mais em outra área, né, uma evangelização diferente. Paralelamente, surgiram desentendimentos entre o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo, na época o reverendo Eduardo Carlos Pereira, e os líderes do Mackenzie, Horace Lane e William Vadell. Com o passar do tempo, entrando aqui na divisão que ocorreu, formando a Igreja Presbiteriana Independente. Com o passar do tempo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira passou a tornar-se mais radical em suas posições, perdendo apoio até mesmo de muitos dos seus colegas brasileiros. Em 1900 foi criada a Igreja Presbiteriana Unida, que resultou da fusão de 2 igrejas formadas por pessoas que haviam saído da igreja do reverendo Eduardo. Na mesma época, um novo problema veio complicar ainda mais a situação: o debate acerca da maçonaria. Então, pessoas saíram da primeira igreja, lá na Nestor Pestana, e acabaram formando a Igreja Unida, que hoje está na rua Helvétia, tá? Ali no... Que bairro é ali? Campos Elíseos, tá? A igreja está lá ainda. Não confundir com a denominação. Daqui a pouco eu vou mostrar que houve uma divisão mais para frente que formou a Igreja Presbiteriana Unida como denominação, tá? Aqui não, essa Igreja Presbiteriana Unida está dentro da IPB. Na mesma época, um novo problema veio a complicar ainda mais a situação, o debate acerca da maçonaria, tá? Ainda hoje se ouve isso, né? A IPB é a Igreja dos Maçons. O que foi isso, meus irmãos? Lá no começo, logo no começo, na chegada dos missionários ao Brasil, o catolicismo, ele era a religião, digamos, do Brasil, e colocava limitações durante um período muito grandes com relação ao protestantismo, e houve momentos de perseguição.
A maçonaria lá atrás era uma instituição que também tinha o catolicismo como inimiga comum. Então, a maçonaria no Brasil acabou protegendo o protestantismo em muitas coisas, porque os maçons lá atrás, que não eram católicos, que eram contra o catolicismo, eles eram homens de dinheiro, homens de negócio, então eles acabavam protegendo a igreja protestante de ataques. Então, de fato, lá atrás, houve uma união de poderes, entre maçonaria e igreja presbiteriana. Quando se chega aqui em 1903, esse é um motivo levantado por vários pastores para sair da IPB. Só que, na opinião de alguns historiadores, isso foi uma cortina de fumaça. A raiz mesmo, a razão da divisão tinha mais a ver com essas questões administrativas, de uns quererem a evangelização por meio de escolas e outros quererem uma evangelização diferente. O fato é que, resumindo bastante o assunto, em 2014, se não me falha a memória, houve uma decisão do Supremo Conselho da IPB para que nenhum oficial mais fosse maçom. Porque ali em 2014, você ainda tinha algum caso aqui e acolá de presbítero ligado à maçonaria. Essa decisão foi tomada em 2014 e aí fecha-se um capítulo na história da IPB. De forma que, se alguém falar assim, a igreja presbiteriana, a igreja dos maçons, isso não existe, gente. Isso não existe. Eu não sou e nunca fui, e não pretendo ser. E eu digo para vocês, eu estou no ministério há vai completar 24 anos que eu estou no ministério. Eu nunca conheci um pastor maçom, nunca conheci, e conheci aí talvez uns 4 presbíteros que estavam na maçonaria. E eu conheço um bocado de gente no Brasil. Então é um movimento que há muito tempo deixou de crescer na IPB. No passado havia essa ligação, havia essa união de forças contra o inimigo comum. Mas já faz muitas décadas que é um movimento que na Igreja Presbiteriana do Brasil não cresce. Os únicos presbíteros que eu conheci que tinham sido maçons também já tinham mais de 60 anos de idade. Então não é justo dizer hoje que a Igreja Presbiteriana é ligada com a maçonaria. Por quê? Porque em 2014 isso foi proibido e naturalmente nas últimas décadas é algo que os pastores e os presbíteros já não mais procuravam. A gente não tem mais essa influência, ok? Sim, Denise. Quem trouxe? Olha, a pergunta da Denise é quem trouxe a maçonaria para o Brasil. Talvez o presbítero Marcos possa me ajudar. Mas a maçonaria é um movimento que nasce na Europa, A palavra maçom significa pedreiro em francês. Então, se você já teve pedreiros na tua casa, você já teve maçons na sua casa. Maçom é pedreiro. E foi uma ordem lá no passado que começou com, digamos, na época das construções das grandes catedrais. Imagine os detalhes que as catedrais e as grandes igrejas tinham. Começou com a ideia de segredos de arquitetura, segredos de se fazer grandes construções. E isso acabou se tornando uma sociedade secreta para lutar contra o catolicismo, uma sociedade secreta, digamos, de homens de livre pensamento para lutar contra os avanços do catolicismo. Lá atrás não havia esoterismo e misticismo, Em algum momento da história, eu não sei, eu nunca fiz parte dela, mas em algum momento da história, o esoterismo acabou entrando nessa instituição, E aí acabou, e tem uma coisa também, não existe uma ordem só, são várias ordens. No passado você tinha uma ordem, você tinha algumas ordens, ou uma ordem ligada à Escócia, uma ordem escocesa, que tinha pastores presbiterianos, inclusive, não tinha nada de esoterismo, era mais uma união filosófica de forças para fazer o bem,
Com o passar do tempo acabou entrando aí aspectos esotéricos, e aí misturou com religião, e aí por isso que mais recentemente a Igreja Presbiteriana não quis mais nenhuma vinculação com esse tipo de movimento. Eu devo dizer o seguinte, que lá no passado, quando havia a Igreja Católica como um inimigo comum, você teve pastores presbiterianos que eram maçons mesmo de fato. Mas era uma época que a maçonaria não tinha a ver com religião, ou não tinha a ver com esoterismo, né? Muitos pastores foram maçons no passado, e homens inclusive muito crentes, tá? Então eu duvido que a fé deles foi comprometida lá no passado, tá? Hoje é que é uma situação diferente, parece que é um esoterismo, etc. Não é mais recomendável mesmo. Sim, presbítero Davi. Eu cheguei a ler alguns documentos sobre esse assunto, e alguns dizem que remontam ao passado, na época da construção do Templo de Salomão, algumas coisas vinculadas às pirâmides. Então, eu não tenho base para poder informar, mas eu cheguei a pesquisar algumas coisas sobre isso, remonta lá daquele passado. Eu já li também sobre isso, mas eu não sei. O presbítero Marcos tem algo a acrescentar sobre isso? A primeira coisa a acrescentar é que eu não sou maçom, Okay. Então, não participei. Aliás, tenho muitos amigos e pessoas na história, digamos, dentro na própria Igreja Presbiteriana do Brasil que foram maçons, a grande parte deles falecidos. E o que eu posso... essa questão da maçonaria realmente tem um impacto relevante dentro da sociedade brasileira, porque a maçonaria muito forte na Inglaterra e influenciou muito Portugal. Portugal, eles eram fortes participantes da maçonaria, inclusive na realeza, e foi interessante porque o regalismo, digamos, ou seja, o distanciamento com o Vaticano, através da presença do rei de Portugal sendo o nomeador dos bispos, ele era fortalecido até também, eu creio, por essa questão de ser maçom. Por exemplo, o Dom Pedro II era o chefe da maçonaria aqui no Brasil, como também anteriormente, e me parece que boa parte dos ingleses que vieram para cá, e mesmo americanos nesse período do século XVI, participavam da maçonaria, e era um movimento, como foi lembrado pelo reverendo, de forte característica filosófica e mais ainda de necessidade de auxílio ao próximo. Então, esses elementos eu acho que foram bastante importantes, até da presença significativa digamos, entre os americanos, ingleses, alemães, que tem muitos grupos maçons. Um outro ponto interessante é que a maçonaria parece que exerceu fortíssima influência no movimento de abolicionismo e de escravatura aqui no Brasil, e também uma parte importante deles eram republicanos, que causou a independência. Ou seja, era uma questão filosófica importante, mas parece, pelo menos na minha percepção, foi perdendo a presença dentro da sociedade, e aí as razões eu não posso especular. Ok, muito bem, obrigado. E para que fique bem claro a todos, né? Eu não sou maçom, os presbíteros não são maçons, isso ficou lá para trás, tá? E eu repito, a Igreja Presbiteriana, ela hoje tem como uma resolução do Supremo Conselho proibindo que qualquer oficial da igreja seja, tá bom? Veja, irmãos, hoje nós temos como fazer o bem, né? Houve uma época de forte atuação dessa sociedade, mas hoje, se um homem quer fazer o bem, ele tem várias possibilidades, inclusive a igreja, né? Inclusive o diaconato da igreja, as obras da igreja, ok? Muito bem. Em 31 de julho de 1903, durante a reunião do sínodo, após serem derrotados em suas propostas, Eduardo e seus colegas desligaram-se do sínodo e formaram a Igreja Presbiteriana Independente. Infelizmente, né, gente, é uma decisão para se lamentar,
porque você tinha uma igreja presbiteriana e, de repente, ela quebra para formar uma outra denominação. A Igreja Presbiteriana Independente, ela hoje passa por crises muito graves, relacionadas à teologia, a entrada do liberalismo naquela igreja. Tá? Eu tenho conhecimento de um grupo de vários pastores que estão na Igreja Presbiteriana Independente, mas que têm lamentado os rumos da denominação como um todo, e eles estão unidos, inclusive cogitando se não devem sair. Tá? Porque são pastores firmes. Tá? Há pouco tempo atrás, um deles me escreveu dizendo, né, de como havia um grupo insatisfeito por conta da orientação nacional da igreja, que é ecumênica, é liberal. Então isso é muito triste, né? Temos que orar por aqueles irmãos. A Assembleia Geral de 1910. Em 1907, o sínodo aprovou a sua própria dissolução e a criação de 2 novos sínodos, o do Norte e o do Sul, que reuniram-se pela primeira vez em janeiro de 1909, respectivamente em Salvador e em Campinas, Norte e Sul. Em 7 de janeiro de 1910, a Assembleia Geral foi solenemente instalada no templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, sendo o reverendo Álvaro Reis, pastor daquela igreja histórica, eleito moderador. Na época, a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha cerca de 10 mil membros comungantes, outro tanto de não comungantes e por volta de 150 igrejas e 7 presbitérios. Você vai vendo o crescimento da igreja, né? Em 1936, em Caxambu, foi convocada a Assembleia Geral Constituinte e reuniu-se em dezembro do ano seguinte no Rio de Janeiro. Essa Assembleia aprovou uma nova Constituição para a Igreja, pela qual a Assembleia Geral passou a denominar-se Supremo Conselho. Então, o que aconteceu aqui? Quando os missionários chegaram, eles trouxeram as leis da Igreja norte-americana. Houve depois a tradução para o português, mas em 1937 eles decidiram fazer uma nova Constituição da Igreja, novas leis, e por isso eles se reuniram. Aqui um esquema, né, para vermos as denominações que saíram da IPB. Tá? Então, Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto de 1859. Em 1903, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Da Igreja Independente, em 1940, um grupo de pastores e de igrejas mais conservadoras, não satisfeitos com a linha da IPI, saem da IPI formando a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, que é uma denominação ainda existente. Eles têm um seminário aqui no Riacho Grande, e eles têm igrejas espalhadas pelo país. Tá? Há poucos dias, acho que foi sábado passado, eu fui pregar numa igreja presbiteriana conservadora ali na Bela Vista, que é onde fica a primeira igreja deles. Tá? É uma igreja muito firme teologicamente. Na verdade, eu tenho conversado com algumas pessoas. Seria muito bom se a Igreja Presbiteriana Conservadora se unisse à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a teologia mesma, os documentos do ponto de vista da confissão de fé, a linha teológica e litúrgica são as mesmas. Eu de fato não vejo uma razão para haver uma separação entre IPB e IPC, né? Quem sabe no futuro haja uma união das duas igrejas, seria bom. Dessa linha sai a IPR, Igreja Presbiteriana Renovada, que é uma igreja pentecostal. Tá? Em São Paulo eu não tenho conhecimento se nós temos a Igreja Presbiteriana Renovada, mas eu sei que no Paraná ela existe, em outros estados. É uma igreja presbiteriana pentecostal, tá? De linha pentecostal. Eu conheci um moderador desta igreja há uns anos atrás, isso em 72. Aqui do tronco da IPB, nasce em 1956 a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, isso lá no Nordeste,
uma pequena divisão. Eu nem sei se existe ainda hoje a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, talvez existam poucas igrejas. E mais recentemente, em 1978, nasce da IPB um ramo de teologia mais liberal, que é a FENIP, nasce como FENIP, Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, que depois vira a IPU, a Igreja Presbiteriana Unida, que tem templo em São Paulo. Se eu não me engano não, ali perto da Paulista, numa das alamedas, existe uma IPU. Vânia, qual foi a igreja que você se casou? Jardim das Oliveiras. Ali é da IPU. Uma grande igreja, bonita, não é? Sim, presbítero. Alameda Jaú, muito bem. A Igreja Jardim das Oliveiras, na realidade, era a congregação da Igreja Unida, Presbiteriana Unida, e foi organizada como igreja, mais ou menos ali meados, fins da década de 60, e depois se tornou, na realidade, fora Bragança, que parece que era bastante forte também o movimento lá, foi uma das principais igrejas que, digamos, lideraram a formação da IPU. Então, foi uma igreja que também saiu aqui do tronco, né, da IPB. Então, observe, a primeira representante da igreja presbiteriana que vem de fora do Brasil, né, Simonton, mas antes de Simonton, ela nasce na Escócia em 1560, né, nasce na Escócia e depois vai atingindo outros países, foi a nossa igreja, a IPB, e dela você tem essas variações. Esse meu desenho não é exaustivo, eu desconfio que haja mais denominações surgindo aqui da nossa igreja. Tá? Eu falo um pouco aqui sobre as constituições. Então, desde a chegada de Simon, em 1859, as questões legais foram regidas de acordo com as orientações do Board de Nova York, a junta, né, missionária de Nova York. A partir de 88, com a criação do sínodo, passamos a seguir formalmente o livro de ordem da PCUS, traduzida pelo reverendo Modesto Carvalhosa, que era o livro de ordem, que era o livro lá dos missionários, que remonta até Westminster. Né? Em Westminster foi feito um documento sobre a forma de governo, e esse documento ele foi sendo editado no decorrer dos tempos com o nome Livro de Ordem, chegou no Brasil até ser trocado em 1937 por uma nova Constituição, que durou pouco tempo. Ela tinha alguns pontos polêmicos, por exemplo, para diáconos não se falava que tinha que ser do sexo masculino. Então, durante um tempo, você houve uma abertura para ter diaconisa na IPB, de 37 a 50. Falava-se em confirmação ao invés de profissão de fé, e o nome da igreja, neste pequeno período de 37 a 50, foi Igreja Cristã Presbiteriana. Essa Constituição durou pouquíssimo, né? Quanto tempo? 13 anos, 14. Em 1950 foi promulgada uma nova Constituição e no ano seguinte um Código de Disciplina e princípios de liturgia que duram até hoje. A atual Constituição promulgada em Alto do Jequitibá e o Código de Disciplina e os princípios de liturgia na Igreja Unida de São Paulo, ali na Rua Helvétia. O presidente da Assembleia foi o reverendo Benjamin Moraes, então pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana, no Rio, um dos maiores juristas do Brasil. E aqui, rapidamente, quem foram os moderadores, primeiro do presbitério, né? Eu não vou ler tudo, gente, mas observe aqui, Blackford várias vezes, Schneider, Robert Lannington, Chamberlain, Schneider de novo, Modesto Carvalhosa, Miguel Torres, John Beauty Owell, João da Gama, Antônio Trajano, Antônio Cerqueira Leite, Modesto Carvalhosa, mandatos aqui de 1 ano, né? Na época em que era presbitério. Depois, quando virou sínodo, Blackford, como nós já vimos, Miguel Torres, Antônio Trajano, John Kyle, Samuel Gammon, João Carvalho Braga, Modesto Carvalhosa,
Álvaro Reis, Robert Lennington, John Smith, Horace Allen, Matatias Gomes dos Santos, Constâncio Omegna, Álvaro Reis, Alva Hardy, Erasmo Braga, Matatias Gomes dos Santos, João Carlos Nogueira, e assim segue a lista até 37. Supremo Concílio, 38, Guilherme Kerr, agora vai de 4 em 4 anos, né? João Carlos Nogueira, Natanael Cortez, Benjamin Moraes, José Borges, Amantino Adorno Vação. Em 1966, o reverendo Boanerges Ribeiro, em Fortaleza, depois reeleito em Garanhuns, em 70, em 74 em Belo Horizonte, reverendo Boanerges Ribeiro. Em 78, o presbítero Paulo Breda Filho. Observe, nessa história toda, o único presbítero a ser presidente do Supremo Concílio está aqui, Paulo Breda Filho, o único presbítero em toda a história. O que é uma falha nossa também, né? Nós deveríamos ter mais presbíteros como presidentes do Supremo Concílio. Ele foi reeleito em 82, e agora muitos aqui já tinham nascido em 82, né? A história é bem recente. Em 86, o reverendo Edésio Oliveira Schecker. Em 90, ele é reeleito. Em 94, o reverendo Guilhermino da Silva Cunha, que é reeleito em 98. Em 2002, é eleito o reverendo Roberto Brasileiro Silva, e aí constantes reeleições. Em 2006, reeleito, em 2010, em 2014, em 2018 e agora em 2022. Tá? Então, estes são os presidentes do Supremo Conselho, os moderadores da nossa igreja. Muito bem, fontes utilizadas aqui nesse estudo, artigos variados do Dr. Alderi, que estão na internet, um site muito interessante sobre historiologia protestante do reverendo Ivan Pereira Guedes, é um pastor presbiteriano, e o site Agreste Presbiteriano dos reverendos Eli Vieira e Jadson Azevedo da Cunha, pastores presbiterianos também. Eu corri um pouco porque muito do estudo tinha a ver com revisão, né? Mas nós vimos alguns fatos novos dessa grande história que Deus produziu aqui no Brasil por meio da Igreja Presbiteriana. Alguma dúvida, algum esclarecimento, irmãos? Está tudo claro? Tudo bem? Então vamos orar. Pai Santo, nós te somos gratos pela tua poderosa providência que fez com que servos do Senhor viessem aqui para o nosso país para semear o Evangelho, e te louvamos porque pelo teu poder o Senhor deu crescimento, e hoje nós somos uma denominação espalhada em todo o país e fora do país, com missionários, e pedimos a tua graça para que possamos crescer ainda mais, possamos atingir as cidades tantas que ainda não têm trabalho presbiteriano, e que sejamos uma igreja fiel à tua palavra, expondo, Pai, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Te louvamos por tuas bênçãos, te pedimos pela nossa igreja local, para que sejamos uma luz neste bairro e nesta região, e pedimos também pelas outras igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil, pedimos também pelas outras denominações, nossos irmãos batistas, nossos irmãos de igrejas pentecostais históricas, pedimos que o Senhor abençoe-os, para que sigam cada vez mais firmes na tua palavra, ó Pai, cada vez mais fiéis ao Senhor. Abençoa o nosso país, para que a evangelização deste nosso país seja de fato um meio para que a nossa nação seja impactada pelo teu Evangelho, e os eleitos do Senhor sejam alcançados, e que o povo do Senhor dê um bom testemunho de discípulos de Cristo. Abençoa-nos neste dia, fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.